Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar com vocês de um tema super importante que é sobre o suicídio. Entramos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção internacional do suicídio. O suicídio por muito tempo foi um tabu para a sociedade, quase não se falava nisso, e hoje com os altos índices de suicídio estamos aí para informar as pessoas, para dizer para as pessoas o quanto é importante falar sobre isso, seja na escola, seja no trabalho, mas principalmente dentro da família. É a maior forma de se combater o suicídio é falando sobre ele. Então, no Brasil, nós temos aqui alguns índices do aumento, né, de uma forma silenciosa. No Brasil aumentou mais de 40% e perde somente para os homicídios e acidentes de trânsito. Temos também o suicídio que é cometido mais por homens devido à agressividade, devido à forma mais bruta do que em mulheres. Porém, né, todos nós, sejam crianças, adolescentes e adultos, estão submetidas a isso. Inclusive na terceira idade. É um dado que pouco se fala, mas também existe, é significativo o número de pessoas que após a aposentadoria, após o envelhecimento, ao decorrer desse envelhecimento, perdem a razão de viver. Então, para falar sobre suicídio, a gente tem que se desprender de tabus. O suicídio é algo que precisa ser falado. Então, nós começamos pela questão do suicídio, numa faixa etária, hoje uma das maiores e mais significativa, que é a adolescência. Porém, muitas crianças também passam por isso. Não pelo suicídio propriamente dito, mas pela idealização ou pela ideia de. Então, na realidade, isso temos aí uma pesquisa em torno de 8 anos de idade. A criança muitas vezes começa a falar sobre morrer, sobre morte, não querer mais viver. Então isso é algo importante e muito considerável a partir dessa faixa etária dos 8 anos de idade. Então, assim, fora toda essa questão que envolveu jogos como o da baleia azul, existe outras coisas. Existe, na realidade, uma falta de perspectiva de vida, existe a insegurança, depressão, o cyberbullying, que é algo que está aí o tempo todo, que é a questão da internet, do bullying na internet, o fracasso na escola ou no trabalho, experiências de humilhação, conflitos interpessoais com parceiros e os conflitos também de ordem sexuais, né? A escolha da sexualidade, a definição, enfim. A adolescência, ela passa por uma crise muito grande de identidade e é isso um dos fatores que leva os jovens a cometer o suicídio. Assim como, né, todos os problemas psicológicos, as depressões, os transtornos mentais. Então, na realidade, o suicídio, ele vem, esse sintoma todo decorrente de vários fatores, de todos esses que eu disse, mais os transtornos mentais, a depressão, as esquizofrenias, os transtornos de ansiedade. Então, são um conjunto de coisas que acomete os adolescentes. Nos adolescentes, muitas vezes, o suicídio ele acaba tendo maior índice pelo fato da impulsividade e pelo fato do adolescente estar passando por vários conflitos que já são da própria adolescência e muitas vezes não pedir ajuda. Esse é o principal motivo dos índices altos na adolescência, porque a adolescência já é uma fase conflituosa, né, para o próprio adolescente, e muitas vezes eles não pedem ajuda. E isso vai fazendo com que o adolescente ele comece a ter mais facilidade e próprio acesso, né, a formas e de como chegar às vias de fato. Os pais devem estar atentos principalmente aos comportamentos dos adolescentes, porque o adolescente ele cria uma
ideia de irreversibilidade da morte. Então é algo que, na realidade, o adolescente, ele, por todos os conflitos da própria adolescência, que já é conflituosa mesmo por si só, ainda vem com todos esses sintomas que eu disse, mas muitas vezes esses adolescentes estão passando por algum tipo de transtorno grave, de depressão ou de ansiedade, e temos também as doenças psicóticas, como as esquizofrenias, que acentuam esse tipo de ideia de suicídio. Assim como também não podemos deixar de mencionar o uso de álcool e droga. Se fala pouco, porque os tratamentos também são bem delicados, mas o uso de droga e de álcool também é algo que tem uma grande relevância nas tentativas de suicídios. Porém, a questão da ideia de suicídio na infância é algo um pouco mais delicado, como eu disse. Nós temos algumas pesquisas que indicam algo em torno dos 8 anos de idade, porque muitas vezes a própria criança ela está sendo muito cobrada, né? É algo que eu ouço bastante aqui no consultório. Ela está sempre submetida à espera do que o outro está esperando dela, principalmente os pais. O medo do fracasso escolar, isso é algo bem significativo, assim como as depressões e as ansiedades. Os pais devem estar atentos a esses comportamentos, tanto nas crianças quanto nos adolescentes, que na realidade isso vem se agravando dia a dia. Então muitas vezes a família acaba não percebendo o adolescente que está isolado no quarto, o adolescente que não conversa com ninguém, né? A criança que começa a falar sobre morte, que tem vontade de morrer. Às vezes as pessoas acham que isso não acontece, mas isso acontece quase todos os dias aqui no consultório. Então é importante os pais estarem atentos, principalmente às mudanças de comportamento. Esse é o principal fator. Por isso que eu sempre digo, é importante os pais olhar para seus filhos, estarem atentos, né? Estarem ali presente na rotina, no dia a dia e perceberem qualquer tipo de mudança que aquele adolescente ou aquela criança está tendo. O suicídio, ele acomete qualquer faixa etária, qualquer classe social independente, econômica ou escolaridade. O suicídio, ele está aí em todos os lugares, em todas as classes e faixas etárias. Assim como também ele está associado à saúde mental e psíquica do sujeito. Então, fora todo sintoma que às vezes envolve a pessoa, como eu disse, às vezes está passando por humilhações, está passando por aquele conflito de falar para o pai ou para a mãe sobre a questão da sexualidade, enfim, N fatores. Também existe a saúde mental e psíquica do sujeito que leva ao suicídio, uma doença mental não tratada. Muitas vezes nos hospitais psiquiátricos chegam pacientes, hoje inclusive, de uma faixa etária bem em torno de uns 20 anos, com tentativas de suicídio decorrente de um transtorno mental grave que não é tratado e que a família não percebeu que aquele adolescente ou aquela pessoa vinha desenvolvendo ao longo do tempo. Então, qualquer tipo de sintoma ligado à saúde mental, à questão psicológica, é importante vocês procurarem tratamento e ajuda o quanto antes. Gostaria de deixar aqui algo para os pais e para todas as pessoas, enfim, perceber que algum familiar seu não está bem. Então nós temos aí os 3 processos importantes do suicídio, né, dessa ideia, que a primeira é a ideação, quando a pessoa começa a pensar a ideia de colocar um fim na sua vida. O segundo é o planejamento, é quando o sujeito realmente começa a pesquisar. Hoje acontece muito, principalmente na adolescência, dos adolescentes pesquisarem na internet e vão encontrar
porque ali tem de tudo, como se chegar às vias de fato. E a terceira é a ideia de idealização mesmo, que é o ato propriamente dito. O suicídio muitas vezes ele não acontece de primeiro momento, né, mas sim com tentativas e que levam muitas vezes ao óbito, mas às vezes não necessariamente na primeira. Então aí que está o problema. Temos hoje um grande índice de pessoas que têm várias tentativas de suicídio. Aqui no consultório, muitas vezes os pais perceberam, descobriram que aquele adolescente estava pesquisando e conseguiram pedir ajuda antes, correr, fazer o tratamento e ter um final feliz. Então, por isso que é importante os pais estarem atentos, principalmente no que os adolescentes, as crianças, os filhos vê na internet, pesquisam, principalmente coisas ligadas a esse tipo, como o suicídio ou ideias de morte. E por fim, eu gostaria de deixar uma mensagem, e na realidade é algo que eu gostaria de passar para as pessoas, que é, primeiro, que não devemos banalizar o suicídio, pois ele é a consequência e a resposta do sujeito à beira do desespero, de uma alma que grita a dor insuportável de viver. É o limite perdido do ser que silencia sua dor, sua incompreensão de si mesmo. O suicídio tem que ser olhado, escutado e discutido. Temos que dar voz a ele, antes que ele se cale para sempre. Então, essa é a minha mensagem que eu escrevi e faço questão de ler para vocês, que busquem ajuda. Hoje nós temos, aqui embaixo vai aparecer o telefone do CVV 188, peçam ajuda, não tenham vergonha de falar sobre o seu sofrimento, da sua dor, mesmo que você sinta que isso seja incompreendido pelas pessoas, mas você pode ter certeza, alguém vai te compreender, alguém vai te escutar e você vai conseguir ser muito melhor do que você está sendo e pensando no que você pode ser. Eu peço muito que as pessoas não somente olhem umas para as outras e tentam identificar o sofrimento no outro, porque ele existe e muitas vezes ele está aí, é visível aos nossos olhos. Infelizmente, por conta do egocentrismo das pessoas hoje, acaba-se não se percebendo, mas ele existe, ele está aí, o sofrimento está aí. E é importante que vocês olhem um para o outro e peçam ajuda, porque a vida é muito boa e nós temos que fazer dela o melhor que a gente consegue. Então essa é a minha mensagem, eu espero ter colaborado. Vamos compartilhar o vídeo, porque esse vídeo é importante, que esse vídeo é uma prevenção e uma informação sobre esse tema que hoje tem que ser falado. Então eu agradeço a todos, sugestão, mande aqui para o nosso e-mail, curta o nosso canal e compartilhe esse vídeo sobre o suicídio. Até mais. Tchau, tchau. Gravou tudo, né? Foi. Tá. A primeira parte foi.